Olá, gente. Meu nome é Eduardo. Bem-vindos ao Embarcadero Conference. Vamos falar muito de código, conectando pessoas através do desenvolvimento. É isso aí. Meu nome é Eduardo Castro Alves. Vamos falar de uma classe de conexão multibanco. A ideia dessa classe ela é ser multiplataforma para rodar, seja para um aplicativo Windows, seja um aplicativo Linux, Android ou iOS. Tá? Eu trabalho com Delphi há 21 anos, um pouquinho mais do que isso, bem pouquinho mesmo, 99, 2000, por aí. Trabalho desde a versão 3. E eu tenho muito dentro de mim o reaproveitamento de código, gosto muito disso. Tenho isso como uma premissa. E por isso a ideia da classe. Por isso que eu não uso um data módulo, para poder pegar essa classe e poder abrir ela dentro do Windows, ou abrir dentro da VCL, desculpa, dentro da VCL ou dentro do FMX, tá? Então, seria mais ou menos um desenho parecido com isso aqui. Independente da plataforma que você tiver, a gente usando o FireDAC, seja com o FireMonkey ou com a VCL, tá? A gente vai poder acessar N bancos de dados, utilizando o nosso querido FireDAC, tá? O FireDAC, gente, ele agregou muito, mas muito mesmo, nas aplicações feitas no Delphi, tá? Recentemente, eu estava atuando numa empresa onde eu fiz uma substituição de client dataset para os componentes do FireDAC em um módulo de BI. A gente começou a ter problema de estouro de memória. Quando eu fui ver o client dataset, ele tinha uma limitação, ele abria pouco mais de 300 mil registros. Alterei isso para o FireDAC e passamos a abrir 1.400.000 registros. Chegou ao ponto da gente estourar o número de linhas do Excel, por exemplo. Então, eu tive que fazer uma rotina para quebrar o arquivo do Excel em 2, quando ultrapassasse o limite de linhas do Excel, mas o FireDAC aguentava e o Client Dataset não aguentou. Tá? Essa é a grande diferença entre os dois, beleza? Então, vamos para o código. Tá? Só um minutinho. Deixa eu só aqui, pronto. Abrir o nosso querido Delphi. Deixa eu só ligar agora o meu segundo monitor aqui, para facilitar a minha vida e poder ver algum comentário, tá? Então, deixa eu colocar essa janela para cá. Então, vamos lá. Seguinte, pessoal, vocês reparem aqui que eu sempre quebro as minhas units, tá? Então, eu tenho uma unit para tipo, eu tenho uma unit para constante, eu tenho uma unit para funções, eu tenho uma classe de exceção, tá? Então, aqui eu criei só um objeto para dados com os dados da conexão, a conexão em si e o meu formulário principal, tá? Entrando um pouquinho na aula do Pedro, né, grande Pedro, reparem que eu também não tenho variável global nem para o meu formulário principal, tá? Isso eu deixo a cargo do projeto. Então, aqui no projeto que eu declaro também. Então, eu e o Pedro, nós tivemos a mesma base, né? Temos não utilização de variáveis globais, porque eu sempre escutei que variável global é um tiro no pé. Então, eu aprendi isso lá atrás, beleza? Então, aqui dentro do meu tipo, eu só criei um tipo aqui, só para exemplificar. Então, um tipo de base de dados. Não tem muita coisa, só para montar esse exemplozinho aqui com vocês. Dentro da minha classe constantes, basicamente são os endereços. Aqui eu peguei o meu tipo banco de dados e coloquei ele com um texto mais amigável para exibição na tela principal, tá? Funções, só coloquei só um ifzinho aqui para exemplificar. Aqui eu colocaria todas as minhas funções, beleza? O meu objeto, dados de conexão, reparem, não tem absolutamente nada. Tá? Aqui para cima tem uma constante que é a minha senha, mas é por isso que ela está oculta. Ok? Minha classe de exceção, onde eu intercepto a exceção da aplicação e faço essa tratativa.
ok? E vamos lá, né? Essa daqui é a menina dos olhos dessa apresentação, tá? Por ser muita coisa, eu decidi deixar tudo pronto e só fazer uma dissertação para facilitar a vida aqui com vocês, porque escrever tudo isso não seria tão rápido, né? E a gente tem um tempo muito curto. Então vamos lá. Aqui dentro eu criei um método, uma função chamada SQL, que vai receber a consulta, ela que vai fazer todas as tratativas, tá? Criei outras duas, um SQL select e uma SQL execute, tá? Para fazer a diferenciação. O método conectar, que é o principal deles, né? Que é ele que vai fazer a conexão com o banco. Eu tenho criar objeto e destruir objetos, tá? Depois eu tenho o destructor da minha classe, tenho o create da minha classe, só que o create eu aproveitei aqui para dar um pequeno exemplo de polimorfismo, tá? Então, reparem aqui, para quem não está habituado com polimorfismo, isso aqui é o polimorfismo. Então, eu tenho 6 métodos create, cada um com uma passagem de parâmetro distintas, e reparem esse último aqui, ele possui todos os parâmetros das demais, ok? Então, todos esses métodos create, aqui para baixo eu vou mostrar para vocês, eu estou chamando a execução desse método constructor aqui, só ele, mais nada. E com isso eu centralizo o código, porque tudo que eu for fazer de alteração, eu vou fazer nesse método, tá, gente? Eu usei aqui o constructor só como um exemplo, tá? Para o polimorfismo, ok? Aqui a gente tem as nossas propriedades, tá? E vamos aqui para baixo. Tá vendo aqui, ó? Olha o meu create que ele faz. Ele chama o create lá de baixo. No lugar desse constructor poderia ser uma procedure, então não precisaria ser um constructor. A ideia é que também o constructor nem tenha tanto método assim, não faz muito sentido, mas como eu disse, é só um exemplo de polimorfismo, tá, gente? Usem isso aqui para fazer procedures de funções, não no constructor, tá? É que aqui é a única brecha que eu encontrei para chegar nisso. Então, vamos lá. Reparem aqui, ó, eu não tenho nada. Eu só chamo o método create principal e mudo a passagem de parâmetro conforme eu vou utilizando, tá? Conforme eu preciso da minha necessidade aqui, eu preencho. Repare que esse é o único método onde eu passo true no create, que é o cara que vai, na hora que criar, ele já vai fazer a conexão. Por quê? Se eu tiver os dados da conexão e se eu tiver a base de dados direcionada. Então, só nesse caso que ele constrói e já faz a conexão. Todos os demais não, depende da ação do usuário, ok? E dentro do método create, do create principal, o que eu fiz? Tudo o que eu preciso para o meu objeto funcionar, tá? Toda a parte inicial dele, que é o quê? Criar meus objetos. Reparem que eu deixei por fora o dados da conexão, a classezinha que eu criei, tá? Aqui eu nomeio, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês porque eu nomeei esse cara aqui dentro. Aqui eu verifico se ele está criado em memória, se ele veio, se o parâmetro está preenchido, né? Se a pessoa me passar o parâmetro, eu só dou um assign e assumo o parâmetro como verdade absoluta, ok? Substituo o meu objeto pelo que o que eu recebi. Tá? O mesmo vale para minha base de dados. Se o create me disser qual é a base de dados, eu acato ela, independente de qualquer outra situação. E se a variável for verdadeira, que é somente nesse caso aqui, eu vou lá e chamo o método conectar, vou conectar a minha base de dados. Tá? Esse meu método destruir objeto, eu criei. Por que eu criei dessa forma? Sempre quando eu for alternar o banco de dados, tá, eu vou destruir os objetos e quando eu chamar o método create, o criar objetos, eu crio apenas o link que eu preciso, tá? De novo, isso aqui é só um exemplo para vocês, ok?
Mas um exemplo bem útil, porque como a gente não sabe exatamente qual banco a gente vai se conectar, então a classe já vai estar pronta para qualquer um deles. E se for ficar fazendo, alternar a conexão, você pega uma pessoa aficionada em regra de negócio dentro da aplicação, que é o meu caso, eu nunca construo uma aplicação pessoal onde regra de negócio fica no banco de dados. Para mim, banco de dados ele armazena dados. Então, eu deixo toda a regra de negócio dentro da aplicação. Então, vocês vão ver aqui a conexão, eu fiz em 3 bancos aqui, né, só para esse exemplo, que é o MySQL, o PostgreSQL e o SQLite. Então, eu altero isso e depois eu construo meus objetos de acordo com o banco selecionado. Então, quando eu venho aqui em criar objetos, a primeira coisa que eu faço é destruir os objetos e só vou ficar em memória com os objetos que eu preciso, tá? Sem a necessidade de ficar com outros objetos. Por que isso, gente? Lembrando da aula do Pedro, tá? O Pedrão disse muito bem sobre o consumo de memória, sobre a utilização de memória, evitar esse estouro de pilha, entendeu? Então, com isso, eu tenho certeza que eu só vou estar criado em memória aquilo que eu realmente estiver utilizando, tá? O que eu não estiver utilizando, eu não irei criar, ok? E vamos lá. O F banco de dados, eu criei um case aqui para identificar. No caso aqui, no primeiro momento, no caso do SQL Server, Oracle e SQLite, eu só defino o Drive ID aqui e pronto. Tá? Nos demais, no PostgreSQL, no MySQL, no IB e no Firebird, eu criei os drivers links aqui para vocês verem na prática como que eles ficam. Tá vendo? Ou seja, eu dou o endereço que está lá na minha constante, onde está a DLL, no caso aqui é do PostgreSQL, tá? Crio o link, passo o endereço da DLL e defino o Drive ID com o do PostgreSQL e assim sucessivamente. MySQL, no Interbase e no Firebird. Tá? O destructor da classe, eu chamo o método destruir, okay? Que vai destruir todos os meus objetos. Mas lembrando, a classe de dados conexão, ele não está dentro do destruir objetos. Então, eu preciso liberar esse objeto de memória, então eu deixei ele aqui embaixo. Tá? Então, já que ele não está aqui dentro do método destruir objetos, ele está dentro do destructor, para não sobrar nada, beleza? E aqui é a menina dos nossos olhos, o nosso método conectar. Tá? Eu inicio ele com um result falso. Por que eu estou fazendo isso? Lembrando, eu tenho uma classe de exceção. Então, dentro da classe de exceção, por isso que ele está fora do bloco try exception. Porque a exceção será tratada pela minha classe de exceção. Se eu tornar uma exceção aqui, a classe vai capturar. Então, o result dele já inicio ele como falso. Ok? Caso, quando a gente for usar ela utilizar o método conectar, eu já tenho, se ele der algum tipo de erro, o result dele já vai estar setado como falso. Ok? Verifico se dados da conexão, de novo, se o dados da conexão for passado no método conectar, eu também acato ele como uma verdade absoluta. Ok? Então, aqui dentro a gente consegue, é o momento que você consegue alternar os dados da conexão. O mesmo vale para a base de dados. Ok? Aí, o que eu faço aqui dentro? Eu crio os meus objetos. Ok? Por esse motivo que os dados da conexão ficou por fora daquele criar objeto. Porque eu não altero ele. Normalmente você vai passar isso aqui uma vez só e você não vai mexer de novo. Você não vai ficar passando esse cara aqui como parâmetro. É só para uma situação específica. Tá? Com a conexão criada e já definida quem que é o banco de dados, eu pego dados da conexão o endereço do banco, okay? Qual a base que eu estou utilizando. Se não for o SQLite, eu passo o username, password e o endereço do servidor. Ok? Aqui, no caso, eu criei mais um case aqui embaixo, tá? Com Oracle. Coloquei só um exemplozinho do Oracle, só para vocês verem que a gente pode fazer outros tipos de validação com o FireDAC que a gente faz aqui embaixo, tá?
Então, nesse caso aqui, eu coloquei o S Authenticate igual a não, char7 eu defini o TF8. Um outro exemplo que a gente vai usar isso aqui, por exemplo, é com o SQL Server. Por exemplo, que a gente tem aquela parte do sistema autenticação pelo sistema operacional, que é muito comum, diga-se passagem. As pessoas que usam o SQL Server utilizar a conexão já do próprio sistema operacional, que funciona muito bem com o SQL Server, ok? Aquela minha propriedade conectado, eu pego ela aqui, ó. Então eu verifico só se a conexão está ativa e jogo ele para cá para o result. No caso do set, eu consigo desconectar o FireDAC. Então eu vou lá e posso passar ele como ativo igual a false aqui. Ou se eu já fiz a conexão, eu quero recriar, só refazer a conexão, só conectar o objeto, né, na verdade, eu faria por aqui, só setar conectado igual a true. Ok? Aqui ficou meio fora de ordem, então deixa eu só colocar aqui na ordem para ficar mais simples. Então esse aqui vem para cá, porque eu vou falar para ele depois desses dois aqui. Ó. Então vamos lá. O meu SQL Execute, na verdade, o que ele está fazendo aqui? Eu chamo o meu método SQL, que é onde eu vou concentrar tudo. Tá? Qual que é a diferença? O parâmetro Execute. Tá? Eu não quero executar, e sim abrir a consulta. Ok? E no caso, falei o contrário. O SQL Execute, executa igual a true. E no caso, o select igual a falso. Essa é a única diferença aqui dos dois métodos, tá? Então, foi um exemplo também de criação, onde você, mesmo com não usando polimorfismo, declarando os métodos com o mesmo nome, tá? Eles têm nomes diferentes, nomes distintos, tá? Com a sua finalidade bem explícita. Então, o cara sabe que esse SQL execute é quando ele for fazer um insert, um update. E o select é quando ele for fazer apenas o select. Ok? Então, ele está bem explícito aqui. Mas, de novo, se concentra o método em um único ponto. Tá? Facilitando a sua vida quando você for fazer qualquer tipo de manutenção. Ok? Desculpa, a gente só parei aqui para respirar, que eu falei demais. Então, na hora que você for fazer manutenção nesse método SQL, você só vai vir aqui. Nos demais, você não precisa fazer alteração nenhuma. Tá? Você se concentra, você foca todas as suas tratativas, todas as suas regras, você foca em um lugar só. E vai tratando de acordo com a sua necessidade, que é o que eu estou verificando aqui. Eu verifico se eu recebi um objeto de query. Se eu recebi uma query, significa que eu quero o que está lá dentro e ponto. Ok? Aí a única coisa que eu faço com essa query é verificar se a conexão existe. Se ela não existir, se ela não existir, eu vou lá e coloco o fd query na conexão e verifico se é um execute ou se é um open, que eu vou ter que efetuar. Se é só um simples select. Ok? Caso não seja, se retornar vazio, aí sim eu retorno uma exceção, tá? Instrução SQL não informada. Caso contrário, eu crio esse objeto FD query, passo a consulta que me foi informada, passada como parâmetro aqui no valor, tá? E aqui dentro, de novo, faço a mesma tratativa. Se a conexão não existir, eu incluo e vou executar ou apenas simplesmente abrir, tá? Aqui é uma coisa que eu sempre faço, é o registro da classe, né? Ok, pessoal? E vamos para o teste da nossa classe de conexão. É uma tela de exemplo bem simples mesmo. Tá? De novo, o tempo é muito curto, então eu tentei deixar o mais simples possível. Vou depois disponibilizar, depois não, já está disponibilizado esse código, quem quiser depois é só baixar, ele está lá no GitLab, tá? No final eu mostro o local direitinho, ok? Então vamos lá. Dentro de uses, eu só peguei aqui os tipos e constantes, criei duas variáveis locais aqui para minha unit, que é a query SQL e a conexão. Reparem que eu criei ela aqui embaixo como variável, como o professor Pedro nos ensinou. E eu, como o professor Pedro falou mais cedo, e eu também aprendi com o mesmo professor, porque eu fiz exatamente a mesma coisa. Tá?
O meu método after constructor, ou seja, após construir o objeto, a única coisa que eu estou fazendo aqui é mudando o caption do meu formulário para ficar igual ao título, ok? O meu botão conectar clique. O que ele está fazendo aqui? Conexão, conectado, eu passo ela para falso, ok? Aquele momento que eu falei para vocês. Limpo os dados da conexão e verifico no combo box qual que é a propriedade, qual que é o banco de dados que a gente vai efetuar a conexão, ok? Então, se for o Postgre, eu passo o servidor, localhost, banco de dados é o curso, usuário Postgre, o usuário default do Postgre. No caso do MySQL, localhost, curso e root. No caso do SQLite, eu não tenho definição de usuário e senha, então eu só passo só o endereço que está o banco de dados, tá? E o conectar, beleza? Em todos eles eu passei aqui o conectar. Por que o conectar está aqui dentro e não aqui fora? Porque eu posso passar um que não esteja aqui dentro, tá? Que eu não esteja tratando, que é o caso do Oracle, que está aqui ainda, o SQL Server, enfim. Se eu passar alguma outra base que não está definida aqui, ele não vai efetuar a conexão, ok? Dou o memo lines igual a clear, só para limpar o memo, que é uma espécie de um logzinho, e o botão executar a consulta, para abrir a query, né? O enable vai ser igual a true se estiver conectado. Se não estiver conectado, ele vai retornar falso, ok? No nosso botão executar clique, montei mais um exemplozinho aqui, onde eu montei uma constantezinha aqui. Detalhe, só para lembrar, mais uma vez, o banco de dados, eu crio o banco de dados, quando eu crio o banco de dados, eu tenho um script que ele gera para todos os bancos. Então, a mesma estrutura que eu tenho no MySQL, eu vou ter no Postgre, eu tenho no SQLite, posso ter no Oracle, no Firebird, Interbase, no banco que eu quiser. A forma que eu trabalho, eu prefiro trabalhar dessa forma. Para quê? Para ter todo o controle, toda a regra de negócio das minhas aplicações ficam dentro do Delphi. E assim eu concentro tudo, eu não fico dependendo de banco de base de dados. No caso do Landerson, que é muito mais velho que eu, ele, por exemplo, ele trabalhou na época que o MySQL não tinha procedures e funções, por exemplo. Não tinha triggers. Então, imagina você ter um monte de trigger funções usando um Oracle, um Postgre, aí você te impossibilita de utilizar o MySQL, por quê? Porque o MySQL na época não tinha, entendeu? O Landerson sabe disso, porque ele viu muito dessa época. Tanto é que ele já até riu ali, porque é verdade. Tá, gente? Então, vamos lá. Aí eu criei aqui uma S auxiliar, beleza? Uma outra coisa bem importante, gente, é nome de variável, de constante, deixar sempre o mais claro possível, porque esse negócio de declarar S, I, é complicado depois para quem não está dentro do seu projeto identificar, tá? Então, boas práticas de programação sempre. Ok? Então vamos lá. Eu só verifico aqui se o meu objeto query está criado. Se ele tiver, eu dou um close. E esse FD query aqui é um FD query que está na tela, tá? Daqui a pouco eu mostro a tela para vocês, vocês já vão enxergar ele. Limpo a minha variável, esse auxiliar, tá? Verifico se está conectado, que é o mais importante, né? O connection eu passo new, exatamente porque minha classe está fazendo isso, então minha classe é que está tratando a conexão, então eu não preciso, então eu já deixei ela aqui limpo. O data source, que está ligado a um dbgrid, que vocês já vão ver, eu ligo com o FD Query 1, a princípio, tá? E eu tenho um radio group lá onde eu defino qual das três alternativas que eu vou usar, ok? Se eu estiver usando o FD Query, eu passo aqui, o connection eu estou pegando aqui, não sei, e abro ele, ok? No caso do select, o que eu faço aqui? Ó? Eu falo assim, ó, eu chamei o select aqui, onde eu passo com o parâmetro o FD Query, tá? Onde ele vai abrir a consulta que está já dentro do FD Query, independente de qualquer coisa. Aqui eu passo vazio, eu não estou passando consulta nenhuma, então
ele está simplesmente abrindo o meu FD Query. E o terceiro exemplo é o quê? Eu verifico se o objeto query SQL estiver criado. Tá? Se tiver, eu já mato ele aqui. Ok? Crio o meu objeto FD Query chamando o método select. Reparem que aqui eu estou usando o resultado da função, aqui eu não usei, porque o FD Query eu já passei aqui dentro. Aqui eu passo apenas o CSQL, né, a instrução SQL que eu defini. De novo, aqui eu nomeei o objeto. Aqui vocês já vão ver já na sequência aqui por que eu coloquei esses nomes, só para facilitar a vida. E defino novamente o data source. Aqui eu substituo o data source para essa query aqui e não mais para o FD query que estava aqui fora, que ele atende essas duas primeiras situações e não atende a terceira. Beleza? No data source aqui eu só estou validando o botão executar. No data source change. No form create, ficou bem legalzinho aqui também. Por quê? Aqui onde eu crio a minha classe de conexão, defino o nome da classe, eu limpo o combo box com o nome de bancos de dados e uso o foreign para preencher o meu combo box, ok? Com todas as bases de dados que eu tenho, que eu defini ali que eu possa vir a ter, ok? E seto para o primeiro, que é o selecionar. No caso do form destroy, eu destruo o meu objeto e desativo o objeto query, se ele existir. O conexão, com certeza, ele vai existir, mas eu poderia também fazer o teste aqui do assign. Conectado igual a falso e free and new. Destruo o meu objeto, ok? Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a telinha de demonstração de modelo que eu fiz para vocês, tá? Então, aqui está o combo box com a lista no banco, nosso botão conectar. Aqui o tipo da execução, se o objeto que a gente vai usar é o objeto que está no form. Se eu vou só executar esse objeto classe, seria se eu estou passando o objeto para a classe, foi nesse sentido. Ou se eu vou passar a instrução SQL, ele vai me devolver um novo FD Query, tá? Então, eu coloquei só um memozinho aqui, um dbgrid, tá? O data source, que está ligado aqui ao nosso querido dbgrid. Nós temos esse cara aqui que é o runtime debug. Esse runtime debug, ele foi uma ideia inicial do Marcos Cantu, tá? Que teve a ideia. Eu gostei da ideia, baixei o componente dele, está no GitHub, se eu não estiver enganado, ou GitLab, gente, me desculpa, eu não lembro. E encontrei alguns pontos lá que poderiam ser melhorados, tamanha pretensão minha, melhorar um código do Marcos Cantu, mas enfim, pequenos ajustes que eu fiz, e aproveitei também traduzir para o português também, e enfim, eu gostei bastante da ideia. Então, aproveitando aqui, dá para mostrar para vocês de uma maneira bem bacana aqui. Esse componente ele vai ser bem útil, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, tá a minha lista de bancos, ok? Então, eu vou pegar um aqui que eu não implementei, Oracle, conectar. Aqui o statusinho, não conectado, e o botão executar não habilitou, ok? Postgre, conectar. Show! Postgre conectado, tá? Antes de chamar ele aqui, eu vou chamar o runtime debug. Cadê o foco? Aqui apareceu. Tá? Por que eu quero o runtime debug aqui? Para mostrar para vocês, ó, duas coisas. Por que eu estava nomeando os componentes? Para ele aparecer aqui mais bonitinho, porque senão ele aparece aqui sem nome, só o tipo. Aí depois eu fiquei que nem um bobo aqui procurando aqui, a primeira vez que eu fui testar e não achava, né? Aí depois é que eu falei assim, tá aqui, sem nome. Reparem aqui, ó, conectado, true, o banco de dados Postgre, o objeto dados conexão e FD query, tá vendo aqui, ó, ele está criado, e ó, o Postgre também. Reparem que o Firebird não está, o IB também não está, tá? E o nome do objeto, do componente é conexão, ok? Se a gente for, tá, vamos executar aqui primeiro, executei, abri.
Esse daqui é o que abre o FD Query. Então, se a gente vir aqui dentro, ó, no FD Query 1, olha lá ele aqui, ó. Ok? True. Conectado igual a true. Ok, gente? Bom. Outra coisa que eu posso mostrar para vocês também, ó, aqui, ó. Os dados da conexão. Banco de dados, curso, nome, FD dados conexão. Aqui está a senha, que não deveria estar mostrando, mas agora já foi, né? Pronto. Vamos lá. No meu objeto FD Query, a conexão está ok. Beleza. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar de banco de dados, tá? Vou mudar aqui para o SQLite. Conectar, tá? Vou usar o segundo agora, também uso o FD Query, só que ele faz execução direta, tá? Então, vamos selecionar aqui qual é o status do nosso FD Query. Conectar igual a true, tá? A conexão, reparem agora aqui, ó, olha lá, não está mais criado o nosso PostgreSQL, ok? Como eu não criei o link do SQLite, reparem que está todo mundo destruído, ou seja, eu não estou roubando memória de ninguém, meus objetos não estão criados, ok? E o que eu ia mostrar para vocês direitinho, que agora eu posso mostrar, é o quê? Pronto. Olha aí eu provocando um erro aqui atrás. Deixa eu ver. Provoquei sim. Ok. Peraí. SQLite, beleza. Eu fui substituir aqui o nome do um valor aqui e não deveria. Beleza, pessoal? Me desculpem. Isso que dá a fazer as coisas, essa parte que eu não tinha testado. Então é isso aí. Então eu fiz aqui a conexão com o SQLite. Agora eu vou fazer a conexão com outro exemplo que eu tinha pronto também, que é o MySQL. Só que no MySQL a gente vai usar agora o nosso querido o SQL direto, tá? Então vocês podem ver que ele abre normalmente, tá? Vou só atualizar aqui o componente aqui, ó. Reparem, o link do MySQL está pronto, tá? O do Postgre, o link já não existe mais, ok? E é isso, pessoal. Vou abrir para vocês agora, para alguém fazer perguntas. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu já tiro, nós conseguimos tirar agora. Bem, como ninguém perguntou... Opa, vamos voltar para cá. Então, beleza. Aproveitando que ninguém perguntou nada, vamos só para mostrar para vocês mais um pouquinho dessa classe de exceção. Tá? O que eu faço aqui? Eu inicializo o objeto, eu já crio ele aqui, ó. Por quê? Ele vai ser criado uma única vez, eu não fico criando esse objeto, né? Então, eu só vou utilizar ele durante toda a minha aplicação, tá? Então, aqui é só o diretório onde eu vou gravar o log. Nesse caso aqui, é uma classe de exceção para o Windows, tá, gente? Então, eu vou gravar o arquivo de log no diretório do executável e crio uma pasta, tá? E o pulo do gato está aqui, ó. No onException do application, eu passo a minha classe de exceção. Por isso que eu não uso... por isso que eu não uso try_exception, porque toda a tratativa eu faço aqui e já gravo o arquivo de log, o arquivo de log na pasta correta. Beleza?
E é isso, esse aqui ficou como um EDD on, né, Landerson? Show de bola, Mister. Joga o seu slide de contatos, né? Opa, peraí. Que aí o pessoal depois te procura. A gente aqui no acadêmico, o pessoal ainda não tem costume, mas eles vão ter, que é de pedir o fonte. Entendeu? De qualquer jeito, eu disponibilizei ele no GitLab. Legal. Entendeu? Se Mas você quiser compartilhar, mas assim, o que acontece? Só para deixar claro, o evento inteiro, tá? Todas as apresentações que a gente traz depois viram PDF e link de código-fonte quando a gente tem código-fonte, tá ok? E aí isso tudo entra no GitHub oficial do Embarcadero Conference. Lá tem todos os anos, se eu não me engano, de 2013 para cá, 2012 para cá. Tá, beleza. E é isso aí. Só para complementar, pessoal, que quem souber de alguém que esteja procurando vagas na área de tecnologia, eu trabalho na consultoria Meta, né, no cliente Softplan. Tem muita vaga de tecnologia lá aberta, tá? Então o emprego é sempre bom. Quem souber de alguém que está precisando, tá? E esse é o QR Code da avaliação que o nosso amigo Anderson pediu para eu não esquecer de pedir a avaliação. Pessoal, vamos fazer a avaliação da palestra. Espero que vocês tenham gostado. Meus contatos estão aí. Apesar de ter esquecido do slide no final, o Landerson me lembrou, ainda bem. Landerson. Mas meus contatos estão aí, tá? E é isso aí. Eu sempre lembro, porque senão eles pedem para mim as coisas, entendeu? Eu sempre lembro, não, pede lá, calma aí. Assim, cara, de conexão não foi comigo, né? Mas olha, muito legal mesmo. Acredito que, por mais que a gente esteja falando aqui academicamente do tema, né? Muitas empresas precisariam ver isso aí. Primeiro, a parte do multibanco. Né? Você vê aí que hoje as empresas, de um modo geral, têm como é que eu vou dizer, a autonomia, né, de virar para um fornecedor e falar, não, eu quero trabalhar com SQL Server, eu quero trabalhar com Postgres, eu quero trabalhar com Oracle. Enfim, a empresa contratante normalmente tem essa autonomia, seu sistema está preparado para isso, faz muita Exatamente diferença. isso. Você viu que a solução é uma solução muito simples. Muito simples. Muito simples. Muito simples. Não requer muito prática legal. nem tão pouca habilidade. E no finalzinho, você ainda fez ali uma amostra ainda mais de simplicidade até, o tratamento de exceção. Você ter ele todo centralizado, traduzido, né? Sim, sim. E a medida, e já armazenando os logs. Isso é muito legal, né, cara? Muito legal mesmo. E é tipo assim, né? O céu é o limite. Exato, exato. Pessoal, alguma dúvida aí para o nosso mestre Eduardo? O Eduardo falou que eu sou velho. Deixa eu só contar uma história para vocês. Quando eu comecei a conversar com ele aqui, a primeira vez que a gente conversou foi na live. Minutinhos antes da live, ele virou para mim e falou assim: eu acho que você não tinha chegado ainda não, na época que eu trabalhava na Borland. Cara, quando o cara fala Borland, eu já falo assim: esse é antigo, hein? Esse é antigo. Na época que era Borland, Eduardo, eu ainda estava quase que de fralda, nem brincava com programação. Aí o cara vira para mim e fala assim: trabalhei na Borland. Foi uma ótima passagem, uma grande escola que depois, digamos assim, o princípio da Embarcadero foi a Borland. Né? Sim, sim. Então, é uma empresa que eu trabalhei, guardo com muito carinho, de 2007 a 2009, entendeu? Uma fase, assim, muito bacana na minha vida. É o exemplo que eu dou, assim, para todo mundo em termos de desenvolvimento de sistema no grau top de controle, de gestão de software, foi a Borland, que tenho certeza que o Embarcadero tem adotado isso também, entendeu? Então, tudo que a gente, infelizmente, às vezes a gente vê no mercado brasileiro, que às vezes peca um pouquinho na parte de gestão de software, quer dizer, a Borland é o top. A Borland foi pioneira em muita coisa, né, cara? Mano, para quem não tem Start Team, Together, Skill Test. Você está falando de um Skill Test há 11 anos atrás, que eu trabalhei lá, há 12 anos atrás. Entendeu? Então, e hoje todo mundo correndo atrás de QA,
E você tinha uma empresa que há 12 anos atrás já tinha um produto consolidado. E foi exatamente esse o motivo dela sair um pouco das ferramentas de desenvolvimento. Ela quis ir para a linha de ciclo de desenvolvimento de projetos como um todo, né? Com Startup Together e tal. E assim, para quem não acompanha tanto essa evolução, perdão, a Borland era, né, a detentora do Delphi, foi quem inventou o Delphi, lançou o Delphi, foi completamente inovadora, né, tudo que a gente tem de conceito de desenvolvimento rápido passa pela Borland. Temos lá a saída do Anders para a Microsoft, quando ele vai criar o .NET, né, e aí a gente às vezes vê os caras, o Delphi é ultrapassado, o .NET é criado pelo mesmo arquiteto, seguindo as mesmas regras, né, seguindo as mesmas estruturas, enfim, a gente escuta algumas coisas que às vezes falta um pouquinho de adentrar na história para conhecer. Sim, então muito legal mesmo. E a coisa mais bacana mesmo do Delphi, o que me fez me apaixonar do Delphi é a linguagem que é feita com ela mesma, né? Ou seja, o Delphi 1 foi feito em Turbo Pascal, o Delphi 2 foi feito com Delphi 1 e assim sucessivamente. Ou seja, a cultura do reaproveitamento de código está enraizado dentro do próprio Delphi. O Delphi é o nosso melhor exemplo de reaproveitamento de código, entendeu? Alguém no chat pediu meus contatos, por isso que eu compartilhei a tela de novo e coloquei, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eduardo, espero que tenha agregado um pouquinho. Cara, mais uma vez, obrigado, tá?